Ok? Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. A mesa já inicialmente composta. Nesta reunião pública, em que visamos discutir algumas questões ligadas à legislação da publicidade exposta no município de Blumenau, notadamente a voltada e que acontece com maior frequência nos processos eleitorais. Presentes aqui na mesa o vereador Robinho, vereador Ivanates, vereador Beto Tribes. Presente no plenário, eu quero convidar para sentar aqui nas cadeiras dos vereadores aqui na frente, se puder estar conosco, a Rosana, que representa o vereador Marcos da Rosa. Rosana, por favor. Os vereadores que mandaram representantes. Convidar o Jovelino, que representa o deputado Jean Kuhlmann. Convidar o Osmar Grotman, que representa neste ato, além do PSD, que é membro da executiva do PSD, representa o vereador Mário Hildebrandt. Tentar não esquecer ninguém aqui. Vamos lá. Fazer o registro e conforme os trabalhos forem andando, nós vamos convidar também o Roberto da Luz, que é presidente do PDT, para estar aqui nas cadeiras aqui, Roberto, advogado Roberto da Luz. Fazer o registro e agradecer a presença do Jorge Humberto dos Santos, que é liderança comunitária e já foi, já foi presidente da Associação de Moradores e Amigos da Itopavazinha, o seu Sebastião Martins do Carmo, que é da Associação de Moradores do Loteamento Dona Edith, Francisco Rodrigues, da Itopava, o Ademar Nunes, que é do Conseg, Saletes Bardelatti, que eu nem vou dizer aqui todas as representações, fica aqui na condição de particular, a dona Ivone Gnevuk, que é coordenadora geral da Uniblan, União Blumenauense das Associações de Moradores. Dona Ivone, se a senhora puder nos fazer companhia, senta aqui. Convido o vereador Adriano Pereira a estar conosco aqui na mesa. E convido o professor Marco Antônio André, professor Marco, para que faça a companhia conosco, Marco. Senta aqui junto com a dona Ivone. E no andar dos trabalhos nós vamos estar aqui informando quem mais chegar e quem mais se fizer presente na noite de hoje. Desde já agradecendo o esforço dos senhores vereadores, esclarecer para quem está nos acompanhando em casa, de que começamos um pouco mais tarde do que o previsto, 19 horas, até porque este atraso deu-se em razão da nossa sessão ordinária ter se prorrogado até às 19 horas, e em virtude dessa situação é que nós não pudemos fazer o início dos trabalhos neste horário. Agradecer aos amigos da imprensa, os demais que estão presentes, e desejar que nós tenhamos uma noite de um bom diálogo, dentro do que está previsto para esta sessão. Pedir ao vereador Robinho, para que o vereador Robinho possa conduzir os trabalhos, vereador Robinho, eu vou da tribuna e passar algumas informações para nós tentarmos nos localizar na conversa, no diálogo, no debate de hoje à noite. Então, com a palavra, o vereador Vanderlei, que preside essa importante reunião pública para discutir projetos de autoria do vereador Vanderlei, de minha autoria. Obrigado, vereador Robinho. Obrigado, senhores vereadores, senhoras e senhores. Esclarecer de que nós, nesta casa, temos tido, ao longo do tempo, usado de reuniões públicas, que é um formato um pouco diferente das audiências públicas, vereador Ivanates, quando algum assunto justifica. E tanto eu quanto o vereador Robinho entendemos que justificava chamar esta reunião pública hoje, porque, francamente, nós dois apresentamos
projetos e não tivemos oportunidade de conversar coletivamente sobre esses projetos. Fizemos algumas conversas individuais, mas não fizemos coletivamente a conversa sobre esses dois projetos e que nós esperamos, vereador Adriano, que outros projetos de singular importância possam seguir o mesmo rito aqui na Câmara de Vereadores. Então, esclarecer de que eu, de minha parte, eu acompanhei toda a discussão no Brasil, em Santa Catarina e Blumenau, da possível reforma política. A possível reforma política. Quando o Congresso Nacional bateu o martelo na reforma política, não me senti nada satisfeito. Quando a presidenta Dilma estava recebendo esse projeto, eu apresentei, durante aquele período, eu apresentei o projeto de lei complementar 1493. E não sei se no mesmo dia ou dia seguinte, vereador Beto, o vereador Robinho com a sua equipe apresentaram o projeto de lei complementar 1495. E no dia 29 de setembro foi sancionada a lei 13.165, que foi a lei que apresentaram para nós como uma lei, a lei da reforma política, que trouxe algumas alterações à lei 9.504 de 97. Quero pedir ao pessoal da TVL que a partir de agora pode soltar as imagens. Reunião pública com a lógica de eleições limpas, e digo limpas visualmente, ambientalmente, não degradantes e talvez, para quem acompanha esta situação, um pouquinho menos caras. Pode passar. Aqui das leis que eu tratei. A Lei 13.165, de 29 de setembro, tratou e trouxe algumas mudanças na legislação eleitoral. E o que ela trouxe? Basicamente, ela trouxe várias mudanças na legislação eleitoral. Pode passar o próximo release? Algumas mudanças mais visíveis para nós. Cada um vai avaliar do seu jeito. Todos sabem que, anteriormente, o período eleitoral era de 90 dias. O que eles fizeram? Reduziram em 50% o período eleitoral. A eleição propriamente dita é de 45 dias. E quem já foi candidato sabe que não vai ter 45 dias de campanha, porque, a partir do momento que abre a campanha, quando é que o candidato vai ter condições de colocar algum material na rua, vai ter o corpo, vai ter autorização, vai ter o número. Agora, a preparação de um material, CNPJ e o material, quando é que nós vamos ter? Então, a primeira mudança foi de 90 para 45 dias da campanha eleitoral, reduzindo aqui e reduzindo a aparição, mesmo, brincando aqui, reduzindo a aparição dos candidatos nos meios de comunicação, que também reduziu o tempo. Que anteriormente nós tínhamos, e está no projeto, isso é para não baterem já na gente, nós tínhamos colocado no projeto originário a proibição de outdoors, minidoors e tudo mais. Mas a nova legislação trouxe novidades. Anteriormente nós podíamos, quem era candidato podia usar placa de 2x2, até 4 metros quadrados poderia utilizar. Agora a nova legislação trouxe e resgatou, e agora vai ficar muito mais conhecido para quem milita na política, Marco, a velha figura do pirulito, o pirulitinho, que é aquele material de 50 por 50 que tu vai lá e com um sarrafinho e crava em algum lugar. Antigamente a gente cravava isso nos barrancos, mas agora é proibido. Então, Afonso, não vai dar para fazer isso nos barrancos, tá certo? Então, vamos tomar cuidado com o pirulito, que vai ser colocado aí, materialzinho de 50 por 50, para colocar, não vai... Tem candidato que não vai caber a cara toda e outros, vereador Adriano, se tiver o nariz do tamanho do meu, não vai conseguir enquadrar um material de 50 por 50. Outra mudança que teve na legislação, e essa deu uma grande discussão no Brasil, foi o fim do financiamento empresarial para as campanhas. Essa discussão rodou, né, Ademar? E, no final das contas, tanto o Congresso quanto... acabaram resolvendo que o financiamento empresarial não vai acontecer. Se os candidatos se aperceberem, vão cumprir, as empresas vão cumprir. Mas a gente sabe que daqui a um pouco, pessoalmente, cada um vai se valer da sua capacidade de incremento financeiro do seu jeito. Pode passar o próximo slide? E aí eu quero esclarecer para nós todos aqui. Primeiro, esses projetos, e quero crer que também é do vereador Robinho, não é invenção nossa. Não é invenção nossa, dona Ivone. Esses projetos são solicitados por muita gente por várias razões. São pedidos de muita gente por muitas razões
e, por isso, nós, captando a mensagem, nós acabamos apresentando as alternativas, aquilo que era possível. Né? Aquilo que era possível. Tenho certeza de que tanto o meu quanto do vereador Robinho tem este papel. Eu cuidei mais da parte de material, distribuição de material, e o vereador Robinho tratou mais das questões das atividades festivas, das grandes atividades públicas que são utilizadas nas campanhas. A imagem subiu, né? A imagem sumiu, mas quero reforçar. Nós esperávamos que o Congresso fizesse alguma coisa mais profunda, mas não fez. E se o Congresso Nacional não fez, nós vamos fazer. E aqui, antes que alguém nos bata, né, Roberto, vai ter um monte de gente que eventualmente não vai conversar, Oscar, eles vão dizer, pô, Vanderlei, mas tu e o Robinho engenheiro, tu advogado, vocês não sabem que esses projetos são inconstitucionais? Vocês não sabem que vocês não têm competência para legislar sobre esta matéria, que a matéria eleitoral é de competência do Congresso Nacional para regulamentar esta matéria, ou algumas coisas até do Tribunal Superior Eleitoral? Não precisa bater, nós sabemos. Nós sabemos. Mas nós não tínhamos outro caminho para debater esse assunto se nós não provocássemos através de iniciativas como estas. E podem ter certeza, Marcos, pode ter certeza que, ao final de toda essa discussão, nós vamos encontrar uma alternativa para tentar dar cabo a alguns desses projetos. Mas só vai dar jeito nesses projetos, nessas iniciativas, se tiver a compreensão dos partidos que têm representação em Blumenau. Nossa provocação hoje é para os partidos que têm representação em Blumenau, para que eles entendam isto, para ver se eles conseguem compreender isso, e eu vou explicar no andar da carruagem aqui, para a gente fazer de uma forma bem tranquila aqui alguns esclarecimentos sobre o que a gente está fazendo. Pode colocar o outro slide? E desde já dizer, eu e o vereador Robinho já fizemos um primeiro acordo, e esse acordo nós queremos dividir aqui com os 15 vereadores e depois com o apoio dos partidos. Dos 2 projetos, no final da história, nós queremos fazer um substitutivo global, e esse substitutivo global assinado por todos aqueles vereadores que representam partidos que estão nesta casa. Porque nós temos convicção de que o substitutivo global será necessário. Até porque, como eu disse, do projeto inicial, por exemplo, eu sei que já tem alguém sugerindo emendas, e nós teremos, inclusive, que fazer emendas para tirar a primeira parte do projeto que eu apresentei. Então, a ideia nossa é levar o debate, agregar as ideias, agregar as proposições e, ao final, fazer um substitutivo global em nome de todos os vereadores aqui, mesmo compreendendo a possibilidade de alguém dizer que nós somos doidos porque esse projeto é inconstitucional. Ele vai continuar fazendo essa afirmação, e eu vou dizer, para quem não se apercebeu ainda, de que uma parte da academia me ensinou de que os fatos sociais constroem as leis. Não é verdade? Constroem as leis. Então, nós estamos trabalhando na lógica dos fatos sociais para construir as leis, e por isso que nós estamos trabalhando aqui. Passa o outro slide, por favor. Vamos lá. Quem está aqui no plenário, quem está em casa, vou brincar um pouquinho. Quem gosta de ser incomodado por aquele carro de som com aqueles jingles gostosos que a gente é obrigado a ouvir durante a campanha? Né? Quem gosta? Vereador Adriano? Tem cada jingle gostoso que a gente ouve, né? Parece que os tímpanos vão saltar, não é verdade? Coisa de maluco, tem coisa de doido. E isto não é minha opinião só, é de muita gente que pediu para acabar com esta possibilidade. Então, o que a gente quer? A gente quer que, no proibir o uso de carro de som durante a campanha, a gente deixe de ouvir esse jingle gostoso. Mas não é só isto. E aí, para quem trabalhou no terceiro turno, vai compreender. O povo que trabalha no terceiro turno é revoltado com os carros de som incomodando durante o período em que eles estão dormindo. Porque eles têm que trabalhar no terceiro turno e durante o dia, ninguém se apercebe disto, fica incomodando com aqueles carros de som, com som estridente, incomodando os homens e mulheres que trabalham na cidade de Blumenau. A partir de pedido deles que nós fizemos isto. Tá? E, como eu disse, esse uso de som aqui, nós em Blumenau trabalhamos na lei do silêncio, no PSIL aqui, coisa mais, né, na própria legislação aqui, nós, se trabalhamos na lei do silêncio, e se nós queremos, por exemplo, ficamos irritados com aqueles carros de som que ainda
no comércio e serviço nos incomodam no dia a dia, inclusive com as festas de igreja fazendo propaganda, né, com os mercados fazendo propaganda. Se isso nos irrita, então imagina só no período eleitoral. Pode passar o próximo. Aqui. Fim dos bandeiraços. Tem quem gosta, eu sei que tem gente que gosta de ficar na beira da rua 4 horas, né? Com a garrafinha de água aqui, com sol quente, né? Lá na sinaleira, 4 horas, com aquela boa vontade, né, Roberto? Aquela boa vontade que aqueles nem são cabos eleitorais, aquilo lá são contratados, né, numa condição deprimente para quem contrata, e coloca aquelas pessoas com uma boa vontade lá no lado da rua fazendo aquele tipo de serviço. E aí quem tem bastante dinheiro se beneficia disto, né? Se usa de uma condição subhumana das pessoas. Então, acabar com esses bandeiraços nas ruas, porque tem algumas coisas de bastidores, inclusive a briga de candidatos para ver quem ocupa primeiro a sinaleira, aquela rua, aquele espaço. A briga de candidato para ver quem bota mais gente. É a briga de candidato. Né? Que é uma poluição visual, polui visualmente a cidade, e é algo assim que nos incomoda muito, porque também atrapalha o trânsito e também atrapalha as questões de mobilidade. Pode passar o próximo. Fim das carreatas. Se bem que hoje em Blumenau já não se usa muito. Como eu falei do som antes, né, a mobilidade é um problema. Uma carreata é um problema. Uma carreata é gasto. Ou não é? Carreata é gasto de campanha. A grande maioria é. E não adianta esconder isto. A carreata faz barulho, certo? A carreata atrapalha o trânsito. A carreata atrapalha o comércio. Então, embora a legislação permita, nós também não queremos proibir aqui na totalidade, nós estamos dizendo aqui que quem quiser fazer carreata, espere o resultado final da eleição e daí faça. Um para um lado, outro para o outro, e outro para o outro, e faça aquele dia, né, a carreata da despedida. Então, a gente está propondo o fim das carreatas também. Né? Por questões de mobilidade, poluição sonora, e via de regra, esse tipo de carreata é feito nos sábados e domingo. Adiante, por favor. E aqui a parte do projeto, que é a parte do vereador Robinho, que é do projeto de lei 1495. Permita-me que o vereador Robinho procura proibir, e eu concordo com ele, a distribuição de material nas atividades oficiais da cidade, nas atividades festivas da cidade de Blumenau. E aí já fica a dica aqui, para quem puder ajudar aqui, aqui está prevendo dia 2 de setembro, 7 de setembro e durante as festas da Oktober. A festa do dia 7 de setembro, a festa do dia 2 de setembro, e os candidatos com os cabos eleitorais jogando material fora, disputando, inclusive, com aquele momento. Com aquele momento. Depois dos candidatos e os cabos eleitorais vão embora, não faz a limpeza da rua, mas aí o nosso povo que trabalha na rua tem que ir lá juntar aquela porcaria toda que foi deixada ali na rua por conta disto, jogando fora. E tem mais gente aqui pedindo, dona Ivone, para que se proíba isso nas festas de igreja, nas festas de clube de caça e tiro, porque tem um monte de candidato achando que ganha um monte de voto, vai lá e joga em cima da mesa, onde o cara está comendo churrasco, tomando café, e cria esse tipo de problema. Joga material fora. Isso é jogar material fora mesmo, né? Encarecer campanhas. Então, estão por aqui colocadas algumas das condições estabelecidas inicialmente nesses projetos, e a gente espera ter a compreensão do pessoal para que façamos um bom debate, um bom diálogo, porque a nossa previsão, a nossa pretensão é até no ano que vem fortalecer a política. Tira um pouco do poderio econômico e passa um pouco mais para o poderio da capacidade de articulação e organização do candidato. Vão perguntar, mas aquela passeata com bandeiras, não dá, por enquanto não está proibido, certo? O candidato com seus apoiadores, com uma bandeira, isso não está se proibindo agora, porque o candidato precisa de ter um pouco de visibilidade. Distribuição de material nas sinaleiras, dentro das sinaleiras, empurrando o material dentro do carro. Isso nós vamos debater ainda durante a conversa para ver como é que nós trabalhamos isso. Porque as pessoas acabam se colocando em risco, entrando nas sinaleiras, fazendo campanha desse jeito. Tá? Então, em virtude disto, e no fundo, de uma forma ou de outra, é uma forma que a gente tem encontrado para
para simplificar, para baratear e para atender um pouco das mudanças necessárias nas campanhas. Por que diz isso? Quero reforçar aqui o que diz. Quando reduziram o tamanho das placas aqui, por exemplo, a gente, a princípio, concordou, porque Blumenau, há tempos atrás, discutiu e fez lei, a Lei Complementar 657, que nós usamos de base para isso aqui, foi a lei para acabar com a poluição visual na cidade. O particular não pode mais usar e não pode emporcalhar a cidade com aumento, com a propaganda visual. Então, esperamos que nós tenhamos a compreensão dos candidatos, a compreensão dos partidos, para que a gente consiga encontrar uma alternativa. Qual vai ser a alternativa final? Ou a lei aprovada, ou a lei aprovada, vereador Robinho, ou outras alternativas que nós já estamos pensando em como chegar no final dessa história para buscar uma solução. Inclusive, começamos a conversa já com a Justiça Eleitoral e queremos conversar com a Promotoria Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, para vermos como é que nós vamos trabalhar nessas questões. Para quem não lembra disso, há anos atrás, aqui em Blumenau, fizeram um acordo, todos os partidos se comprometeram a não fazer mais o tapetinho na frente dos locais de votação. O acordo deu certo. Porque quando fazia o tapetinho na frente do local de votação, infelizmente, a gente via, infelizmente, ou felizmente, sei lá para alguns, vereador Adriano, a gente via o eleitor juntando o candidato, sorteando o candidato no meio do tapetinho. E agora nós não queremos isso. Nós temos outros meios de chegar aos eleitores. Novos meios de chegar aos eleitores estão aí colocados que anteriormente não tinham e que nós podemos dar essa contribuição. Usem as redes sociais, que está, de uma forma ou de outra, está permitido, e por aí adiante nós vamos seguir para fazer o debate. Então, gente, desculpa eu ter tomado um pouco do tempo de vocês aqui, faço essa localização inicial daquilo que a gente está discutindo, e no final da noite de hoje, da discussão de hoje, nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar. Então, era isso que eu tinha inicialmente para colocar. Repasso os trabalhos ao vereador Vanderlei, que preside essa reunião. Como eu dei o golpe no Robinho, convidar o vereador Robinho para trazer os esclarecimentos complementares das iniciativas. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos convidados, Jovelino, Oscar, Roberto, professor Marcos, a dona Ivone, aqui fazer um cumprimento especial a todos que na plateia aqui nos prestigiam, Wilson, Ademar, o Jorge Humberto, o Francisco. Quer dizer que é um momento, para mim, apesar de 3 anos como vereador, um momento único. É uma reunião pública para discutir e debater projetos de lei apresentados nessa casa que tem a possibilidade da interferência de sugestões da sociedade. Isso, para mim, é um caso único nessa legislatura e é uma demonstração do quão importante é que a gente possa ouvir a comunidade e a sociedade. Muitos projetos a gente faz, debate aqui entre os 15, se acha muitas vezes dono da razão e da verdade, vereador Beto? E deixa de participar e convocar a sociedade para contribuir com os debates que são importantes na solução de muitos problemas da cidade. E esse projeto, o vereador Vanderlei já fez uma abordagem completa aqui, não farei muito mais complementações, mas, além da participação da sociedade, eu quero falar, além de tudo que o vereador Vanderlei falou, a interferência econômica nos processos eleitorais é visível para todos nós. Ela interfere, sim, seja na qualidade do material, seja na quantidade do material, seja no número de placas, seja no número de cabos eleitorais que fazem os bandeiraços, que fazem as abordagens. Então, além das questões abordadas muito bem pelo vereador Vanderlei, tem as questões econômicas, na tentativa de igualar as condições de busca das eleições e principalmente de debate, porque a eleição nós temos que dar condição de que seja debatida nas ideias, no campo das ideias e das propostas para a nossa cidade. Quando a gente tem uma grande interferência econômica, quer dizer que eu sou fruto do sistema. E a minha campanha teve muita placa. Quem vive no processo sabe que a majoritária contribui com as placas. Muitos acham que acaba o vereador atuando com a placa, e na grande maioria dos casos, a majoritária, quando se tem uma campanha majoritária, prefeito acaba contribuindo com o custo dessas placas. Mas fica o sentimento de que muitas vezes é o vereador. Mesmo sendo fruto desse sistema, eu acho que ele deve ser banido. Eu acho que a contribuição com a sociedade tem que ser com o objetivo de debater as propostas, as ideias e sugestões na abordagem dos problemas da nossa cidade. Então,
Então esse é um ponto, sem contar, naturalmente, as questões relacionadas a uma campanha mais limpa, mais digna, mais transparente. O vereador Vanderlei fez abordagem também. Na última eleição, o Ministério Público fez uma proibição, se assim podemos chamar, do material lançado em frente das escolas, que era histórico. Toda véspera de eleição, todos os candidatos pegavam a sobra de material e derramavam na cidade. Porque muitos eleitores, não lembrando o número do candidato, chegavam na porta da escola e encontravam lá o santinho do seu candidato, ou muitas vezes de qualquer candidato. Então, senhores, essa proibição já tornou a eleição completamente diferente da nossa cidade. Uma das poucas cidades a ter essa contribuição na última eleição. Então, senhores, é fundamental esse debate da cidade mais limpa, do momento mais transparente, mais digno e de uma discussão olho no olho com a sociedade. Porque na eleição é fácil, né, quando você tem o poder econômico, financeiro e político, fazer uma interferência muito diferente. E a gente precisa evitar isso, fazer algo realmente que seja digno para todos nós. Que dê condições para que o líder comunitário tenha a mesma condição de disputa de quem está na prefeitura, usufruindo de forma legal das condições possíveis quando se está no exercício do poder em algum cargo, em alguma função pública. Porque isso o cidadão, mesmo no exercício do cargo, mesmo fazendo sua obrigação, pela ausência constante do poder público na vida das pessoas, mesmo fazendo a sua obrigação, muitas vezes a sociedade entende aquilo como um favor político e acaba contribuindo com o voto em favor disso, sendo que, na verdade, era obrigação da pessoa que está exercendo, o gestor público que está exercendo a função naquele momento. Então, a gente precisa dar condições de um debate, de uma participação mais intensa de todos, para que todos, mesmo o líder comunitário que não esteja na prefeitura, não esteja na Câmara de Vereadores, tenha condição de debater mais próximo possível das condições que os demais têm. Vereador Vanderlei, eu acho que Vossa Excelência já contribuiu com o que eu queria falar sobre os projetos, fica aqui essa minha singela contribuição. E o convite para que todos possam fazer nessa noite as suas contribuições, usar essa tribuna para poder colaborar, mas o projeto também ficará aberto para sugestões para que a gente possa alterar, trabalhar. E só para finalizar, né, o projeto constitucional, muitas vezes eu apresento projetos constitucionais, não só esse, com esse objetivo, do debate, da intervenção, da possibilidade de conversa, seja aqui no plenário, seja com a sociedade, mas a conversa é fundamental para melhorar a qualidade de vida e tornar a nossa sociedade mais justa e fraterna. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores e senhores convidados. Muito bem, vereador Robinho. Nós vamos agora ouvir o vereador Ivanatos, o vereador... Um minutinho, vereador. O vereador Adriano Pereira pediu para aguardar um pouco mais, para ver como fala e falar depois. O vereador Beto Tribes também pediu para aguardar um pouco mais. Nós temos, então, vamos ouvir o vereador Ivanatos. O professor Marco também vai fazer uso da palavra. E quem mais quiser, depois o Roberto já está aqui informado, e quem mais quiser, se eventualmente eu não ver aqui que a pessoa queira falar, basta dizer para o Ari ou para a Mara, aquela moça, a senhora que está rodando por aqui, que aí nós vamos ver depois, no final da fala do Marco, a Mara está lá. Então, quem quiser fazer a inscrição é com o Ari ou com a Mara, o Ari está sentado e a Mara está de pé, porque daí no término da fala do Marco, nós saberemos de quantas pessoas vão fazer uso da palavra, e aí nós teremos clareza do tempo que nós precisaremos para conversar. Vereador Ivanatos, Vossa Excelência tem o tempo, e vamos inicialmente tentar ver se combinamos, Ari, inicialmente tempo de até 5 minutos para o Ivan, 5 minutos para o Marco, então nosso povo tem 10 minutos para depois, para fazer a inscrição, e aí a gente vê como é que toca o tempo adiante. Ivan, por favor. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, comunidade, representantes de partidos políticos, boa noite, companheiros do PDT, imprensa que nos acompanha, também que nos acompanha nos seus lares. Importante momento que se avizinha, né? Momento eleitoral do ano que vem, quando nós vivemos uma situação ímpar na política brasileira. Há um descrédito total no movimento político. Na última eleição, meu querido Ito, Vossa Excelência que assume na próxima semana como vereador aqui nessa casa, nós tivemos um grande índice de abstenções. Por exemplo, Blumenau teve 54 mil votos nulos e brancos para deputado estadual. Não é abstenção, não é gente que não foi na urna, é gente que foi à urna e não votou.
54 mil votos. Esses 54 mil votos de abstenções e nulos poderiam permitir que Blumenau tivesse, por exemplo, mais 2 ou 3 deputados estaduais. Porque nós tivemos deputados aqui que ficaram na eleição por 1.500 votos, outro ficou por 2.000 votos, outro ficou por 5.000 votos. De 54 mil votos que nós tínhamos à disposição, se esvaziaram 54 mil votos, quase um terço dos votos válidos. Tinha 210 mil votos, aí tira a abstenção, dá 170 mil, tirou 52, então nós tivemos um número assim, significativo de votos nulos e brancos. Esse resultado a leitura que a gente faz dessa abstenção, primeiro, é o desgaste que tem a classe política. Estamos todos em descrédito. Todos em descrédito. Do Senado Federal, a Câmara da Assembleia Legislativa e as câmaras de vereadores. O povo não tem separado o joio do trigo. Quem está aqui nessa casa sabe muito bem e vive isso todos os dias. Somos todos iguais. E me preocupa muito o processo eleitoral, porque o processo eleitoral tem que ser uma festa. O processo eleitoral é uma festa. É a festa da democracia. O processo eleitoral não pode ser uma coisa tão velada, tão amarrada, que o cidadão tenha medo até de falar com uma pessoa. E é o que está acontecendo hoje. Quando termina uma eleição, não tem candidato que não tem 20, 30 mil reais em multa para pagar. Não tem. De tão amarrado que está o sistema eleitoral. Qualquer deslize, cassação de mandato e perda. A gente já está amarrado eleitoralmente de uma forma significativa. E agora veio a mini-reforma, diminuiu o tempo de campanha e também restringiu significativamente os modais de propaganda eleitoral. Associado a esses fatores da falta de compreensão da sociedade com relação ao voto, a falta de interesse da comunidade, a falta de acompanhamento dela com relação aos processos, ao movimento eleitoral. Todos esses fatores me deixam, sinceramente, muito preocupado, porque nós não teremos a chamada festa da democracia. A festa do processo eleitoral, aquela coisa na frente de sessão eleitoral, sabe, quem vive isso como eu já de várias eleições sabe como é que é. Nós apresentamos aqui no ano passado, né, vereador Adriano, acho que foi ano passado, ano retrasado, um projeto de lei que acabava com as placas. Projeto de lei que acabava com as placas de campanha, de todas as placas, baseada no código de posturas do município. Né? O projeto não andou, porque a Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, entendeu que era uma questão de legislação federal. Data vênia, discordo completamente, porque era de código de postura, regulamentava as propagandas. Enfim, nós já tentamos isso há tempos atrás, e agora, com muito brilho, o vereador Vanderlei traz esse debate. Eu acho extremamente interessante, extremamente bacana. Acho que a gente tem que fazer, sim, essa construção da política local, a sociedade decidir o que ela quer, como ela quer sua eleição municipal, mas a gente tem que ter um cuidado significativo de não transformar, meu querido Ito, a eleição, Salvador, num negócio tão secreto que só os próprios candidatos saibam. Tão secreto que só os próprios candidatos saibam quem são os candidatos. E a isso desequilibraria o processo eleitoral, porque quem tem mandato sairia significativamente na frente, que é o nosso caso. Então isso me preocupa, né, a gente engessar demais o processo eleitoral. Mas tenho acompanhado o debate do vereador Vanderlei, quero render minhas homenagens, porque não é só um debate de projeto de lei, o vereador Vanderlei tem construído isso com os colegas vereadores, junto com o vereador Robinho, junto com o vereador Adriano, que estão aqui, o vereador Beto, e eu tenho certeza que o resultado disso tudo deve ser a decisão dos partidos políticos. É eles que sabem. São os agentes do processo que sabem. O PDT, o partido que eu faço parte, vai decidir, vai ajudar a construir, dentro do que for melhor para a coletividade. Daí a importância de todo mundo participar. Né? E aí, o que a gente decidir, certamente vai ser o melhor para o povo e o melhor processo eleitoral. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ivan. Quero convidar o professor Marco Antônio para
dar a contribuição, tem participação também na vida pública e política também. Advogado de formação, está caminhando, né? E vem dar a sua contribuição. Pediu antecipadamente, podia ter feito isso, pediu antecipadamente para dar a contribuição. Depois, o Roberto da Luz. 5 minutos também para ti. Muito boa noite a todos. Posso? Diga. Posso? Desculpa, eu acabei falhando aqui. Eu queria convidar o Walter Salvador, Walter, do PRB, para estar aqui conosco. Queria convidar o Ito. O Ito, semana que vem, assume vereador conosco, Ito. Por favor, senta aqui. O Ito, que é eleito na chapa do PP, o vereador César Sim está se licenciando, e o Ito, semana que vem, vai estar conosco. Como também aqui fazer o registro da presença deles, depois de outros, e por isso, Marco, desculpa a cortada aqui, era para fazer o registro mesmo. Muito bem. Muito boa noite a todos. Meu sempre líder, presidente Vanderlei, em nome do senhor, cumprimento a todos os presentes hoje à noite. Dizer que é um prazer imenso hoje ter recebido o seu convite para a gente poder participar dessa discussão, que, no meu entender, é muito importante, não só para a classe política, mas para a sociedade. No momento que o Brasil passa por uma crise política muito grande, e uma das mais graves, se não a mais grave, que a gente já enfrentou ao longo da história da nossa democracia. Crise essa que vem se agravando e vem tomando proporções que, infelizmente, nós ainda não sabemos aonde pode dar. Mas eu sempre tento ver o lado bom dessa história, eu sempre tento ver o lado bom dessa crise, que muitos dizem que, através da crise, você pode achar oportunidades para crescer. E, positivamente olhando essa situação toda, a gente percebe que a sociedade como um todo está mais aberta à discussão política, que eu acho que é o que faz parte essa festa eleitoral que o vereador Ivan nos colocou aqui. Essa festa eleitoral, de cada 2 em 2 anos, nós participamos, e, ao meu entender, é uma festa onde nós precisamos sair, acordar no outro dia da festa, não com uma ressaca, né? A gente não pode acordar com uma ressaca pós-festa. A gente tem que usar essa festa para fazer com que, principalmente numa eleição, nós possamos passar para a sociedade o que o candidato pensa, da forma como ele pensa, quais são os ideais por trás dessa candidatura. E hoje, com essa reforma política que se apresentou, que, ao meu entender, de reforma não teve nada, houve um acordão entre os deputados, que hoje representa uma das piores câmaras federais, uma das piores assembleias que a gente já teve na história desse país, que eles se preocupam muito mais com o próprio umbigo, se preocupam muito mais com seus próprios projetos pessoais, do que pensar num projeto do conjunto da obra, num conjunto para o que foram eleitos. Os acordões, toda essa coisa toda que a gente tem visto em Brasília, nós precisamos também ter olhos atentos, por que não para a nossa comunidade? Por que não voltar os olhos para a nossa casa? Por que não voltar os olhos para o nosso poder legislativo aqui da nossa cidade? Por isso, esse projeto, vereador, tanto o senhor como o Robinho, foram muito felizes em apresentarem. Mesmo que seja, obviamente, do ponto de vista legal, ser inconstitucional, mas nos dar a oportunidade de discutir, inclusive, de como serão as eleições, de como será o comportamento, não só dos candidatos que serão candidatos à reeleição, mas dar a oportunidade para as lideranças de bairro poder competir de igual para igual com os candidatos que já estão na legislatura. É de extrema importância igualar e deixar que todos possam participar de forma igual e que prevaleça as ideias, as propostas, o que o candidato tem a oferecer de fato. Porque, senão,
E aqui não quero fazer juízo de valor, não quero aqui entrar na discussão do mérito, mas teremos condição, por exemplo, de saber por que determinadas regras, por que determinadas atitudes são tomadas no dia a dia da Câmara. Por que CPIs não são assinadas, por que determinadas posturas de determinados parlamentares são colocadas em xeque. Nós não sabemos. Tinha um professor meu que levantava isso quase toda a aula, que nós não entendemos a microfísica do poder nos corredores das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e nos corredores do Paço Municipal. Então, é de extrema importância essa sua proposta de lei, vereador. E vejo com bons olhos mesmo que, do ponto de vista legal, seja inconstitucional, mas nos dar a oportunidade, como comunidade, de participar dessa discussão. E mais do que nunca, ontem tivemos um capítulo muito triste da nossa história política no país, onde tivemos o Senado Federal votando ou não pela manutenção da prisão de um senador da República. Bom, se podemos ver um lado bom dessa história toda, é que a pressão popular, a participação popular através das redes sociais, através dos meios de comunicação, independente do mérito de como foi essa prisão e do porquê foi a prisão, o poder da pressão popular possibilitou, por exemplo, que o Senado Federal não fizesse o voto secreto, que de alguma forma possibilitaria a manutenção da liberdade do senador que foi pego cometendo um crime. Não quero entrar aqui no mérito da legalidade da prisão ou não, mas o que eu quero trazer à discussão é que, tendo uma campanha mais limpa, tendo uma campanha com ideais, tendo uma campanha de olho no olho, sem o poder econômico participando como ferramenta principal do candidato, nós podemos ter uma festa popular, sim, vereador Ivan. Podemos ter uma festa popular onde o candidato seja a pessoa que vá levar essa esperança ao seu eleitor de forma clara, de forma coesa, de forma limpa, e não através da finança, não através da troca de favor, não através de materiais que a gente mal sabe de onde sai, de quem sai e para onde vai. Então, queria agradecer a oportunidade do vereador Vanderlei nos deu de participar dessa discussão, de participar desse momento político da cidade e agradecer mais uma vez a todos os presentes. Obrigado, Marco. Obrigado pelas contribuições. Nós temos inscritos o Roberto da Luz, o Ademar Nunes, o Ito, o Benjamin Coelho. Temos os dois vereadores aqui também para que nos ajudarão, se assim desejarem, no final das conversas. Ao terminar a fala do Roberto, eu encerro as inscrições. Convido Roberto da Luz, advogado, presidente do PDT, para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador líder do PDT, Ivan Nats, demais presentes, me sinto muito satisfeito em ter a oportunidade de participar dessa discussão hoje, vereador Vanderlei. De certo modo, sou um entusiasta dessa proposta que está sendo apresentada e debatida aqui. Com algumas considerações, inclusive que já foram trazidas aqui, como bem delineado pelo vereador Ivan Nats, nós temos que fazer uma separação quando tratarmos da eleição local e de uma eleição de caráter estadual. Porque essa eleição local nós podemos delimitar a forma de fazer campanha e permitir a igualdade entre todos os candidatos. É diferente quando se está numa eleição estadual, em que a circunscrição de busca de votos é diferente, a quantidade de candidatos é diferente, e também a necessidade de levar o nome dos candidatos que representam a cidade são diferentes. Digo isso para dizer que nós temos que fazer alguma coisa
para mudar o nosso quadro político e social. Eu estou há 26 anos na política. Nós estamos há 26 anos fazendo praticamente as mesmas coisas. E nós, em termos de política, como também já foi dito aqui, chegamos no fundo do poço. E não adianta, vereadores, a gente apontar um ou outro e dizer aquele teve estrutura, o outro não teve, aquele teve 1000 placas. Nós temos é que recomeçar. Nós sabemos da legislação eleitoral, mas nós temos que fazer um pacto com a sociedade e aí chamar aqui as entidades que participam do dia a dia e que influenciam esta casa e os partidos políticos e repactuar a forma de fazer campanha. Não é mais admissível que nós continuamos com essa forma predatória, que nós gastamos mais tempo colocando placas do que convencendo as pessoas da importância do voto. Ou então jogando santinho nas sinaleiras. As coisas mudaram. Eu lembro que quando nós começamos a fazer política em 89, vereador Vanderlei, era distribuído camiseta, brindes, outdoor. Quando se proibiu, meu Deus, mas não vai ser possível mais, como é que o eleitor vai decorar o nome, o número? Mas as pessoas vão se adaptando, nós vivemos um outro tempo. Hoje a comunicação mudou completamente. E nós já temos pessoas que estão adaptadas a isso. A comunicação pela rede social, que não degrada, que não polui. Nós, na última eleição, foi horrível o que nós assistimos. Tinha ruas que tinha 30, numa rua de 100 metros, tinha 30 placas do mesmo candidato. Isso não é racional. Aliás, placa para candidato a prefeito e vereador é uma completa perda de tempo e de dinheiro. Então nós temos que repensar essa forma e nós temos a oportunidade, oferecendo condições de igualdade a todos. Chamar os partidos aqui para pactuar. Eu quero ver quem é que vai desafiar a sociedade e vai dizer, não, eu vou fazer valer a legislação eleitoral e eu vou botar placa. O eleitor vai fazer essa distinção. Ele vai fazer esse julgamento. E aí nós começamos a melhorar um pouquinho a nossa relação eleitoral, porque não adianta nós colocarmos o dedo na ferida e apontar o outro. Me parece que o que tem nos diferenciado na política é só a falta de oportunidade. Aquele que sentou na cadeira e tem a oportunidade de usar a estrutura, é um salve-se quem puder. Então, quanto melhor nós formos racionais e tivermos mais austeridade, quem sabe essa austeridade também acabe tocando as pessoas no momento de usar a estrutura da máquina pública eleitoral. Vai nos tocando aos poucos. E eu não estou me isentando aqui, porque a gente sabe que nós aprendemos a fazer política de forma errada. Todos. É hora de nós recomeçarmos. Então, parabéns aos vereadores. Nós temos uma oportunidade ímpar em Blumenau de fazer diferente dentro de um processo interno. E perfeitamente, Vanderlei, nós não precisamos de jingles, nós não precisamos de carro de som, isso não convence as pessoas para vereador. Mas eu até gosto de bandeira. Eu digo que eu gosto de ver uma bandeira tremulando, mesmo que seja degradante, ver 20 pessoas pagas segurando uma bandeira. Mas tem aquele entusiasmo, às vezes, que ainda tem algum outro militante perdido que gosta de segurar uma bandeira. Eu gosto disso. Mas distribuir panfleto em sinaleira, além do risco, além de incomodar os motoristas, em nada contribui. Fim das carreatas, a nossa situação de trânsito nem permite mesmo condições de carreata com segurança. Fim de distribuição de material, que nós já passamos algumas datas em Blumenau, que a gente saía envergonhado do desfile de 2 de setembro, de 7 de setembro, porque se transformava aquilo num palanque do poder econômico, quem mais podia distribuir brindes, né? Mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, vamos reduzir essas situações. De minha parte, não se teria mais placa nenhuma, de tamanho nenhum, e é o que eu tenho para dizer para vocês, dizer que ontem, com certeza, não foi um dia triste para mas para todos os brasileiros. Eu cheguei a refletir até a possibilidade de não participar mais da política. E eu comecei a mudar ontem. Então, a partir de ontem, eu não vou compactuar ou pactuar com nada que possa ferir a minha consciência. Eu vou fazer a diferença. E eu convido vocês que façam esse exercício também. Nós temos que mudar. Nós não podemos alimentar essa situação que tem nos autodestruído. Obrigado, vereador, pela oportunidade.
Nós vamos levar esse debate para dentro do PDT, e eu tenho certeza que se os partidos concordarem com essa proposta aqui, o PDT se compromete de fazer campanha nesses moldes. Obrigado. Muito bem, Roberto. Como eu sei que o Roberto gosta de bandeira, e eu também gosto de bandeira, e tem outros que eu conheço que são militantes que gostam de bandeira, esse tipo de procedimento não está impedido. O impedido que prevê aqui é aquela coisa vexatória da sinaleira, lá do a andança, andar com a bandeira, passear com a sua bandeira. O problema é aquela situação na beira da via, como lembrou aqui o vereador Ivanatz. Então, outros procedimentos, nós vamos dialogando e no final a gente se esclarece no todo aqui. Já carregou muita bandeira e continua carregando a bandeira do Consegue, Ademar Nunes. E olha que ele é fortinho para carregar a bandeira. É do movimento comunitário, movimento de segurança. É verdade, tem alguns que é um peso danado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu até me sinto um pouco envergonhado depois do discurso aqui do professor e do Roberto Luz. Eu fico até meio envergonhado, meio constrangido, porque eu não sou muito de fazer discurso. Mas eu gostaria também de apresentar as minhas sugestões, se forem válidas, né? Pelo menos para alguma coisa deve valer. Eu quero agradecer aí o projeto aí encabeçado pelos vereadores Vanderlei e o vereador Robinho, e espero que os demais vereadores aprovem esse projeto, ou então em parte, ou então com outras sugestões, mas que realmente esse é o início das mudanças. Eu, como o Roberto da Luz falou, que está há 25 anos na política, eu devo estar mais ou menos isso. Nunca dei a minha cara para ser candidato, mas sempre ajudei os candidatos. Eu acho que nós temos que mudar as regras, que sirvam para todos. Temos que ser para todos, e temos que convencer as pessoas que o seu voto tem valor. Independente se ele tem dinheiro ou se não tem, o voto ele é igual. Então temos que saber votar. E por que nós temos que votar? Eu também eu sempre fui contra, e continuarei sempre sendo, financiamento de campanhas dos grandes empresários. Nós temos essa história em Blumenau, desde lá atrás, quando eu me entendi por política, comecei a entender de política, dos Adrós, de Lazinho, Félix Tais, por aí afora. Que só se elegia nessa cidade quem tinha dinheiro. Quem era empresário, e os empresários se elegiam e elegiam o próprio empresário para comandar a cidade de Blumenau. Devia ter algum significado além de preocupado com a cidade. Eu também acho que nós temos que ter a igualdade na eleição. Com essas mudanças, nós vamos ter a igualdade das eleições para todos, independente do poder, se ele tem dinheiro ou não. E vai fazer os candidatos, os que estão aqui nessa Câmara de Vereadores, e os novos que querem dar a cara para bater nas cidades, nas suas comunidades, que agora, com esse tempo curto de campanha que nós vamos ter, que na realidade o Vanderlei já falou ali, o vereador Vanderlei falou que vai diminuir para 45, mas dias de campanha mesmo, eu acho que vai ter no máximo 35 dias. Então isso aí vai fazer de conta que o candidato a vereador, o candidato a prefeito, arregace as mangas e a calça e vá subir morro. Vai lá atender, pedir o voto lá para o morador, mostrar por que ele está ali. Ele precisa do voto dele, mas tem que apresentar um programa de governo. E esse programa de governo tem que ser aprovado e tem que ser executado. Não fazer que muitos candidatos subam um morro, prometem mundos e fundos, depois de eleitos eles não vão mais nem daquela comunidade que foram. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. Se aprovou muito no Senado, na Câmara Federal, sobre o fim da reeleição para presidente, governador e prefeitos. Eu acho que nós temos que pensar também na reeleição de vereadores. Nada contra quem já tem bastante mandato aqui. Eu acho que os candidatos que têm mandato
isso era válido e é válido ainda, mas nós temos que pensar como vai existir a reeleição, não vai ter mais reeleição para presidente, governador e prefeito, nós temos que pensar na reeleição de vereador também. De repente, taxar ir para 2 ou 3 mandatos no máximo. É uma coisa que pode ser pensada nisso aí, que pode ser colocada nessa programa aí. Eu sei que não depende só dos vereadores, depende lá de cima, mas nós temos que também ter essas ideias. Quero, para não me estender mais, eu só quero dizer a todos que o financiamento de campanha de empresários, nós temos os nossos exemplos em esfera federal, estadual e municipal, que o grande empresário, ele financia campanhas e ele não dá nada, isso aí não é nada de graça. A prova que está é o que está acontecendo agora. Um dos maiores empresários do país, Odebrecht, está envolvido, e não é só com um partido político, não, ele está envolvido com todos os partidos, porque ele tem que se garantir. Ele não está preocupado com A, B ou C. Ele quer ajudar todos, porque quem ganhar, ele vai estar. Então, isso nós temos que preocupar. Então, isso aí, ô Vanderlei, te parabenizo mais uma vez, nós temos que acabar com essa baderna de quem tem dinheiro se elege e quem não tem, bate palma. Então, acho que nós temos que ser moderno e temos que tomar a iniciativa. E essa iniciativa, mais uma vez, está saindo para o Blumenau. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ademar. E o João Vale uma vez me disse que quem financia, se é financiamento, tem que devolver, né? Não é verdade? Doação não, mas o que é financiamento tem que devolver, né, João? Está aqui presente conosco o João Vale, que já esteve conosco aqui enquanto vereador também. Ito, que também representa o PP e vai representar ainda mais o PP aqui na Câmara de Vereadores, na licença do vereador César Sim. Com a palavra o Ito já está acostumado, não vai ficar envergonhado, como o Ademar disse que ia ficar envergonhado, mas não ficou, né? Então, Ito, contigo. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, os vereadores. Cumprimento a dona Ivone, única mulher na mesa. Cumprimento os outros membros, o presidente de partido, público presente. Representar hoje o PP em nome do vereador César Sim e Osmar Guedes, que tinham um compromisso. Não é fácil representar um partido, porque você vem para um debate desse, um projeto de lei muito importante para Blumenau. Até parabéns ao Vanderlei e ao Robinho. Sozinho não se decide, a minha opinião eu tenho. Vou relatar depois na sequência o fato que aconteceu comigo devido às placas, mas os encaminhamentos que foram feitos aqui foram felizes. Marco Antônio, Roberto, Ademar, no sentido de fazer uma colocação. Eu só fico um pouquinho assim decepcionado que a audiência pública, debate de projetos, a população não aparece. A população que é a principal envolvida no fato, a população que é a principal, que vai receber os candidatos a vereador. Eu possivelmente não serei mais candidato, tá? Vai receber nas suas casas, não está aqui para dar a sua opinião, para relatar, para fazer uma emenda na lei, porque muitas vezes usar um Facebook lá, criticar, malhar, vereador, isso todo mundo faz, a coisa que quem acompanha se percebe. Na hora de vir aqui debater, sugerir, olha quantas pessoas que estão aqui hoje presentes, pessoas importantes que estão aqui presentes, até agradeço quem veio prestigiar, mas deveria estar lotado aqui hoje, deveria ser um debate de mínimo 1h30 para que possa melhorar o projeto, tá? E que possa amanhã o Santa publicar na matéria que realmente valeu a pena o debate. Meu pensamento, o doutor César me passou a informação que o PP, a princípio, ele está de acordo com o projeto. Dia 7 teremos uma reunião do partido, levarei o encaminhamento do que for hoje aqui debatido. Lá vamos decidir, mas minha posição é que realmente tenha que ser aprovado esse projeto. Se for no período que eu estiver aqui, com certeza vou dar apoio. Uma outra coisa também importante, hoje senti a falta do TRE.
Onde é que está o TRE? Deve ter sido convocado, mas não compareceu. Tá? O que acontece numa eleição política, o maior culpado do que se denuncia de irregularidade, de 200 pessoas por um candidato na sinaleira entregando santinho com um bandeiraço, é o próprio TRE. Porque se o TRE fosse fazer uma averiguação em loco, na data, no dia, iria perguntar, trabalha-se para quem? Para quem? Cadê a assinatura? Cadê o registro? Cadê o candidato? Já pegaria a fraude já no começo da eleição. Não deixaria trabalhar durante a eleição inteirinha, esperaria uma denúncia de algum candidato para depois andar na frente e julgar. Eu digo isso porque eu paguei 14 mil reais de multa. Eu paguei 2 multas de 2 placas minhas legais. Placas legais. Uma colocada na Rua Bahia, embaixo do Jornal Santa Catarina, e uma lá em frente ao Lois, no Passo Manso. Um partido ao qual eu apoiei para prefeito na eleição 2012, PT, alguém do PT, não sei quem na época, bateu a foto da placa, ampliou e denunciou. O TRE foi visitar a placa, fez a metragem, a placa estava correta dentro da lei, PT recorreu, alguém do PT recorreu, e na sequência o meu partido, o advogado do partido, que eu não vou falar o nome dessa pessoa, que eu, sinceramente, do meu partido, não posso nem ouvir falar o nome dessa pessoa, colocou na gaveta e eu fui condenado à revelia. Paguei um consórcio, acabei de pagar faz... quando entrei na Câmara, eu acabei de pagar, para conseguir minha negativa para estar aqui. Paguei 14 mil e poucos reais de multa. Eu paguei uma placa legal. Agora, TRE teria que estar fiscalizando desde o início da campanha, porque é um absurdo o que acontece. Eu fiz 2.094 votos. Eu não paguei uma placa sequer. Jamais iria pagar uma placa. Por quê? Se o candidato se vende por uma placa, ele não vota no candidato. Vai vir um outro candidato e vai comprar esse cara de volta e ele se vende para um terceiro. Como aconteceu com diversos locais onde você via 3 placas de candidato na mesma residência, coisa que não é permitido pela lei. Então, o parecer do PP, o PP está de apoio, vamos apoiar, eu levarei para a reunião, com o maior prazer vou defender, mas acho que o TRE tem uma participação grande em cima, teria que estar aqui para debater esse assunto. E parabéns, vereador, e obrigado pelo espaço. Obrigado, Ito. E para nós não apanharmos depois, e para ficar esclarecido, primeiro devo dizer que para nós aqui, as entidades, Walter, numa reunião pública, elas são informadas, convidadas. E devo dizer isso, eu fui conversar com o juiz eleitoral, Dr. Edson, fui conversar com ele. Ele pediu escusas por não poder estar, mas disse, olha, Vanderlei, vereador Vanderlei, eu permaneço à disposição para acompanhar, ver como é que essa situação vai ser trabalhada e depois, naquilo que a Justiça Eleitoral puder contribuir, vai contribuir. Ministério Público Eleitoral, infelizmente a agenda não me permitiu conversar com a Promotoria Eleitoral, mas na sequência do trabalho nós vamos conversar, vamos fazer essa conversa com eles. Esclarecer, para quem se apercebeu, o vereador Robinho teve que sair. Questões de família, filhos, ele foi obrigado a sair, e junto com o vereador Beto aqui, a gente conversou e não tinha como dizer não, né? Autorizou. Coelho, 5 minutos, advogado, Benjamin Coelho Filho. Benjamin me precedeu na presidência do Diretório Central dos Estudantes da FURB, logo depois de Nabucodonosor. Desculpa, presidente, eu não entendi. Nada, foi ontem. Presidente, nobres vereadores, não preciso mencionar nome, quando eu digo nobre, são pessoas que eu tenho no meu coração. Presentes, os que estão aqui na frente, presidente do meu partido, da Comissão Provisória do PDT, Roberta Luz, minha senhora, meus senhores, eu quero parabenizá-lo já prima facie pela maneira com que trazem esse debate e pela forma com que querem que aconteça a eleição na nossa cidade. Limpa e sem excesso, sem contaminar e sem poluir visualmente
correto? Tem o meu aplauso, tem. Obviamente que os partidos querem mostrar, e os candidatos querem se mostrar para a população. Ouvi atentamente as palavras do presidente Roberto da Luz, Ivan, e concordo com ele nessa situação de excesso eleitoral. Assim como todos aqui trilham nesse mesmo passo, ou seja, satura. E é importante, Vanderlei, façam isso. Vamos dar um exemplo, né, para a federação, não só na festa, na Oktober, que lamentavelmente eu estou desde 70, Vanderlei, no Blumenau, e eu não sei hoje se a Oktober deu lucro ou não, porque é uma briga nesses últimos 20 anos que nunca dá lucro, não sei. Vocês, vereadores aqui, têm obrigação, né, de fiscalizar e mostrar para a população essa situação toda. De lucro. Parabéns, parabéns. Mas o povo de Blumenau e o povo do Brasil está mais interessado também, presidente e nobres presentes aqui, é no conteúdo com que os candidatos ano que vem vão trazer para pedir o voto. Eu sinto que o povo brasileiro, assim como o povo de Blumenau, está cansado do quê, amigo? De proposta, de mentira. Mentira. Eu vou usar esse adjetivo, não vamos dizer de inverdades, não. De mentira, de promessas. Está aí. A federação está aí, invadida por escândalos financeiros, está invadida pela Polícia Federal, baixando nos partidos políticos, está invadida pelo Judiciário, colocando a caneta sobre o pedido do Ministério Público, quer estadual ou federal, tentando iniciar um processo que vai fazer com que o Brasil seja passado a limpo. O povo brasileiro está cansado de ver, e não tem outro adjetivo para mostrar, de ver roubalheira nesse país. Eu estou cansado também de ver em Blumenau falsas promessas. Era para ter uma ponte aqui, vereadores, lembram? O prefeito Napoleão, quando candidato, fez uma batalha homérica na TV, mostrando que tinha que mudar, e ganhou a eleição. Ganhou a eleição, e cadê a ponte? Dizem que estamos pagando juro. Roberto da Luz, ele é bem, discute tecnicamente e vai buscar algumas informações, e há dias atrás dizia que Blumenau está pagando juro por conta daquela situação. Ou seja, o povo dessa cidade quer o quê? Quer que os próximos candidatos, ano que vem, companheiro, venham e mostrem a sua cara, que mostrem porque querem governar a cidade, porque querem ser vereadores, né? Não esquecendo, senhores vereadores, que quando alguém se candidata a prefeito, e quando o povo escolhe um prefeito, é um nome, ele escolhe um administrador para a cidade. E se essa pessoa não tiver o mínimo de senso de administração, a res pública vira uma bagunça. Não vou dizer que Blumenau é uma bagunça, porque Blumenau, com ou sem prefeito, ela anda. Eu costumo dizer, Vanderlei, que Blumenau anda até sem prefeito. Às vezes tem alguns prefeitos que já passaram por essa história, que atrapalham o andamento da cidade. Mas o povo quer o quê? Propostas, ou não quer propostas. Ou não quer. Porque não adianta, Adriano, propor o que não vai fazer. Eu coloco isso, senhores, e quem estiver me ouvindo através das imagens da Câmara, o povo quer sinceridade e honestidade e que mostre o que a cidade pode melhorar ou não dentro da verba do dinheiro que ela tem mensal e anualmente para gastar, o que ela pode fazer. E não sair prometendo por aí que no Garcia vai fazer isso, né? Que no Fortaleza vai fazer isso, que nas Itoupava vai fazer isso. Há alguns anos atrás, pessoal da segurança que me ouça, eu estava numa reunião lá nas Itoupavas, com umas 400 pessoas, e eu fui representar um grupo para questionar a polícia militar. Ivanates, um carro da polícia para 80 mil pessoas. Eu disse, comandante, o senhor pare de enganar esse povo aqui e não venha dizer que há policiamento, porque não há. O carro passa por aqui para manter uma certa imagem, né? Mas não que tenha segurança nenhuma. Então nós temos que ter o quê, Vanderlei? Seriedade no debate, seriedade. Eu ontem me entristeceu o que eu vi, mas o Dulcídio Amaral mereceu. Lamento que o PT, o Partido dos Trabalhadores, a nível nacional, soltou uma nota,
execrando um homem que estava com ele, que é o braço direito da presidente da República como líder no Senado. Errou? Errou. Não se faz isso. Ele errou. O partido não tem nada a ver com isso. Se não tem, não tem. Ele errou. Porque aquela gravação, ele falou. Ele falou, ele está pagando por isso e vai responder. A pena é 2 anos para o réu primário. Só que eu creio que ele vai ficar preso muito mais tempo. Ele levantou situações ali que envolvem a Suprema Corte da Federação. E ele vai ter que pagar por isso e provar. E provar não vai nada porque ele está falando bravata. Quem não deve, companheiros, não teme. Parabéns pela iniciativa de fazer em Blumenau uma campanha pura e sadia. Eu venho, Vanderlei, desde 70, 75, 79 e não mudei. Não mudei a minha forma de pensar, vi com tristeza o que aconteceu ontem, mas parabenizo também o Estado de Direito, porque lei a lei, dura lex e delex. Eu não mudei por quê? Porque eu sempre fui assim, amigo. Eu defendo com ética e seriedade. E quando você for fazer alguma coisa que você venha se arrepender depois, não faça. Não faça, porque é o princípio mínimo e básico da ética, para você manter e levar uma vida séria, e principalmente quando sentar numa cadeira dessas para representar uma cidade, ou quando sentar numa cadeira como executivo para tentar administrar uma cidade. Parabéns aos vereadores, Vanderlei, e o outro companheiro que está fazendo o projeto, o Robinho. Parabéns pela iniciativa. Continue assim, terão o apoio dos partidos, obviamente, e os partidos acharão maneira de penetrar na sociedade, mostrando as suas ideias e por que querem ser do Legislativo e por que querem governar a cidade. Muito obrigado, presidente. Vida longa a todos. Muito bem. Obrigado, Coelho. Informar, acabei não informando. Só um detalhe, acho que ela errou ali, escreveu excedeu. Isto é para tu veres a dificuldade dos vereadores cumprirem o prazo aqui. Depois eles fazem a crítica, né? E dizer para ti que tu falou 2 minutos aqui, porque o Amaury Luiz, que foi candidato a deputado federal, acompanha as campanhas de muito tempo. Em 1982, ele foi candidato a deputado federal. Em 82, pichando Blumenau inteira. Ele está lá no fundo agora pensando nesse período de campanha. Adriano, vereador Adriano. O último a fazer uso da palavra é o vereador Adriano. Ele era magrinho naquela época, ele subia em poste de costas para colocar placa no poste, lembra, né, Amaury? Boa noite, colegas parlamentares, convidados aqui no plenário também, quem nos acompanha através da TVL Internautas. Eu, primeiramente, também quero cumprimentar pela iniciativa dessa reunião, da discussão trazida na noite de hoje, concordar com o que falou nosso futuro vereador Ito aqui nesta casa, que a gente lamenta a ausência da participação da sociedade nessa discussão importante, né, mas quero aqui também levar em consideração todas as demais falas aqui, de todas elas a gente pôde captar e compreender e valorizar várias opiniões e sugestões aqui do atual momento e relacionados à atual proposta. Parabenizar a iniciativa do companheiro vereador Vanderlei de Oliveira, juntamente com o vereador Robinho, nessa discussão. Eu queria falar um pouco sobre essas questões. Eu tenho, talvez, divergência com uma outra proposta que tem nesse coletivo de ideias, mas concordância com a maioria delas. Posso dizer que tenho concordância com a maioria das propostas, porque sou, talvez, prova viva de que é possível chegar nessa casa aqui com um trabalho sério, sem empresário patrocinando e bancando a sua campanha para depois você ficar devendo favor, sem ter caminhões de placa para colocar na cidade, sem ter dinheiro para encher um monte de tanque de gasolina por aí para você também conseguir chegar aqui, e sem pagar para colocar uma placa na casa, no terreno. Eu sou prova viva disso. Confesso que, diante dessa situação, comparado aos que têm essa estrutura diferente e usam de forma, entre aspas, corrupta, poderia-se dizer, é mais difícil, como foi, né? Foram 4 vezes, foram 4 tentativas, mas não foi diferente com o ex-presidente Lula. E assim tivemos a oportunidade de chegar aqui e estamos buscando fazer o melhor possível, um bom mandato, um bom trabalho, muito atuante, com muito afinco, com muita responsabilidade, com integralidade, e o que eu quero dizer com isso, com dedicação exclusiva à função de vereador para a qual a gente foi eleito, né? Eu acho que é importante, né, a partir do momento que o povo lhe confia essa função, você realmente se dedicar de corpo e alma, e isso a gente tem buscado fazer. Com relação às placas, há muito tempo
concordo que realmente deveria ser proibido as placas de campanha, porque é injusto, né? Você, de repente, tem 100, 200 placas e o outro candidato tem 50 mil placas para colocar, você vai, aí você, com certeza, sabe o porquê de tantas e como essas placas são colocadas. Aí você vai lá na casa do seu João, pede para colocar a placa, o seu João é seu amigo, ele aceita colocar a sua placa, depois você passa lá, tem a de outro candidato. Pois é, passou o fulano aqui, pô, me deu quinhentão para botar a placa dele. Eu vou votar em ti, Adriano, mas o cara me deu quinhentão, pô, quinhentão, né? Me deu quinhentão para botar a placa. Aí já começa a corrupção, né? Aí tu tem um adesivozinho pequenininho, porque tu não tem aquele dinheiro para colocar aquele adesivo bonito, tem aquele adesivozinho pequenininho para colocar no carro. De repente aparece o seu Joaquim com o carro plotado dos lados, atrás, em cima, coisa bonita. Pô, seu Joaquim, o que deu? Pô, Adriano, eu vou votar em ti, mas pô, o cara me deu R$1.000 aí para me plotar o carro todo, para me rodar, só para fazer propaganda para ele. Não, mas eu vou votar para ti. Pô, então aí a gente vê, né, a corrupção, como é que funciona. Né? Porque é muito bonito aqui, falou muito bem, Ito, e é verdade, é muito fácil a gente ver as críticas na rede social, né, a gente apanha na rede social, a gente apanha na rua, a gente apanha, né, a classe política está desgastada, tudo bem, mas é porque as pessoas não conseguem talvez separar o joio do trigo, isso é preciso fazer, mas também não conseguem entender de que o eleitor também tem a sua participação em todo esse cenário atual que nós estamos vivendo. Porque tanto tem bons e ruins na classe política, como tem bons e ruins no eleitor também. Né? E como tem outros segmentos diversos também da sociedade. E a corrupção no nosso país, tenho certeza, não é criação de um partido, não é exclusividade de um partido, e não é culpa de um partido A ou B. É uma coisa que, infelizmente, é cultural, é do ser humano e é daquele que se entregou para a desonestidade e que deixou de ser ético e que perdeu a vergonha na cara e, infelizmente, escolheu o caminho a seguir. Mas eu quero aqui dizer que a gente está à disposição para avançar nas discussões dessas ideias, para contribuir, talvez até com alguma emenda, talvez até discordando de uma outra coisa, que, né, são vários pontos ali colocados, talvez a gente não tenha 100% de concordância em tudo que está ali, mas na maioria, como falei aqui, a gente vê como positivo, porque, como falei, a gente é prova viva de que não precisa disso para poder chegar aqui nesta casa e buscar fazer um bom trabalho como parlamentar e representante do povo. A gente só precisa ter honestidade, determinação, compromisso com a verdade, compromisso com o povo, compromisso com a cidade, não com o interesse do nosso próprio umbigo, de terceiros, né, e virando as costas para a sociedade. Nós só temos que caminhar junto com o povo e, de forma correta, buscar fazer o bom trabalho, o bom debate, dando a nossa contribuição, colocando a nossa vida, nosso trabalho no dia a dia à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Além dos que falaram, eu quero agradecer a companhia também que nos fizeram aqui, os amigos Wilson, Jorginho, Silvio. Agradecer em especial aqui a companhia do Jovelino Maia, que representa, nesse ato representa o deputado Jean. Agradecer a companhia do Walter Salvador, agradecer a companhia dele. Companhia da Dona Ivone, companhia do Oscar, do Sebastião, do Francisco. Agradecer a presença de vocês. Agradecer a todas as cadeiras cheias. Né, vereador Beto Tribes? O vereador Beto Tribes, ele disse, Vanderlei, eu quero acompanhar, depois a gente vai dialogando aí. Agradecer as cadeiras cheias. Porque em cada cadeira cheia tem um ser humano com uma história. Embora tenha aqui reclamado, alguns aqui, da pouca quantidade, mas a gente sabe da qualidade. Né? E sabe também que este é o início de um debate. E sabe das dificuldades, né, vereador Ivanatz? Sabe das dificuldades. O assunto, às vezes, não é assim tão chamativo, né, Marcos? Mas quem nos acompanhou aqui, quem nos acompanhou em casa, e aí fica o convite para todos nós aqui. Domingo, 23 horas, todo mundo na frente do canal 16 da NET 19 da BTV, acompanhando que vai ser o reprise. Tá? Domingo, às 23 horas, tá, Beto? Tá certo? Tá combinado? O Beto vai assistir e depois ele também nos conta como é que foi o trabalho. Brincadeiras à parte, sério, o agradecimento. Dizer que, combinado com o vereador Robinho, a partir de hoje está aberto para a possibilidade dos demais vereadores nos ajudar a construir o substitutivo, trabalhar na lógica de construir um substitutivo global.
Junto com o vereador Robinho e quem aderir ao substitutivo global, nós vamos pensar nos próximos passos. Dentro dos próximos passos, Ito, nós também vamos, claro que agora fechando o ano, encaminhando o ano, ainda se possível, vamos tentar conversar com o Ministério Público Eleitoral para tentar explicar esta barbaridade que nós estamos fazendo, né, para aqueles que não nos acompanham, né, Marcos? Aqui vão discutir a constitucionalidade, se não pode, mas os fatos estão aí colocados. E no início do ano, o vereador Beto, o vereador Ivan e o vereador Adriano, a gente pensa de como, não sei nem qual é o adjetivo, articular com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público Eleitoral, para ver como é que a gente consegue trabalhar isto, né, com isso. E, de agora em diante, a bola está com os partidos políticos. Os presentes e os ausentes. Está com os partidos políticos, por aquilo que foi dito, e o debate segue. No mais, obrigado, senhores, boa noite, tenham um bom retorno para suas moradias, e obrigado pela companhia que nos fizeram, e obrigado aos profissionais da TVL que nos deram suporte, dos servidores da casa que nos deram suporte para este momento. Boa noite a todos.